Muito boa tarde a todos, muito bem-vindos à nossa formação online no curso Arte Divina e Essência. A aula de hoje vai ser gravada, portanto não vai ser dada em direto, ainda com um tempinho de sol aqui no Algarve, um tempo fantástico como é habitual. Esta aula vai ser uma aula sobre espiritualidade consciente. Vamos tentar abordar de uma forma muito prática, ao ar livre, aquilo que representa de facto o nosso dia, que deve ser vivido com bastante funcionalidade, mas acima de tudo tentando resgatar constantemente o espírito de alegria e aceitando que a vida de facto é um presente e que podemos vivê-la e melhorá-la, e podemos acima de tudo aceitar que as coisas que nos acontecem têm um propósito maior. Nada acontece por acaso, nada acontece em vão, e tudo aquilo que nos pode acontecer contribui para que possamos de alguma forma libertar medos, alcançar objetivos, e tem a ver também com todos os padrões que trazemos para trabalhar. Esta é uma das tónicas que também foi dada oportunamente quando temos as nossas aulas sobre crenças limitadoras. Todos nós trazemos coisas para resolver, umas mais simpáticas do que outras, mas de alguma forma tudo tem um pressuposto, tudo tem um propósito, e as coisas podem ser levadas de uma forma funcional e, acima de tudo, sentindo que a alegria é uma forma de estar. Nós podemos ser felizes porque sim, e a partir deste estado vamos então resolver e viver aquilo que trouxemos e que escolhemos para trabalhar. Neste seguimento houve a proposta de realizarmos os poemas e as quadras que vão dar origem ao grande poema da Arte Divina e Essência. De qualquer forma, ontem foi lançada uma rádio que pertence ao AHHA, a Rádio Notas da Alquimia, que vai funcionar a partir de quarteira para todo o mundo. É uma rádio que funciona via internet, que poderão depois também ver na nossa página. E de alguma forma todos estes poemas acabam por ser mensagens vossas que em partilha espero que tragam a contribuição para que todos possamos nos ajudar uns aos outros de alguma maneira. Estamos aqui para isso, e quanto mais partilharmos a alegria, quanto mais partilharmos a ajuda e este espírito de cooperação, não só vivemos também aquilo que é a nossa verdadeira essência em partilha, uma bela herança, mas de alguma forma também permitimos que nos possamos ajudar-nos uns aos outros nesta jornada da vida, para uns mais fácil, para outros mais desafiante, mas lá está, cada um trouxe o seu propósito, cada um trouxe a sua missão e o seu objetivo, mas não significa que não estejamos aqui uns para os outros se for necessário. Esta proposta, que consistia de facto no curso relativamente aos poemas, tem tido uma adesão muito maior do que eu pensava, e ainda bem. Significa que há muitas pessoas envolvidas e com o desejo também de partilhar aquilo que é o seu próprio conteúdo e a palavra de esperança, que é tão importante termos diariamente. E neste seguimento vou dar a conhecer, entre algumas temáticas da aula, um dos poemas que vem precisamente de Griselda Neto e diz o seguinte: se eu fosse, ai que bom que seria poder andar de mão dada contigo todo o dia. Se eu fosse brisa, beijava suavemente o cabelo de quem não sente o amor. Se eu fosse sol, aquecia-te no inverno com o meu calor. Se eu fosse a aurora, amanhecia em paz a toda a hora. Se eu fosse o toque, acariciava as mãos, velhinhas e enrugadas, todas as madrugadas sem demora. Se eu fosse flor, deixava o meu perfume em todo o mundo, para afastar as guerras a cada segundo. Se eu fosse luz, não haveria corações sem fé. Louvávamos o divino de braços levantados, todos de pé. E sem dúvida que uma das propostas da vida e da espiritualidade e da grande alquimia da vida é que possamos alcançar a nossa espiritualidade de uma forma funcional, no fundo indo ao encontro do nosso próprio autoconhecimento em termos de essência e vivermos a parte divina de nós. Sem ela, existe um GPS que não está alinhado com todo o propósito. Outro dos poemas e das quadras que nos chegou é de Maria João Camacho. Vou passar a ler. Se o meu limite fosse o olhar, seria cheio de gratidão, seria cheio de amor para abraçar o universo na sua imensidão. Nas asas do vento iria voar e ao mundo inteiro levar, como as gotas de chuva salpicar, de fé e harmonia, todos os corações tocar, sem dúvida,
quando tocamos o coração de alguém, de alguma forma também estamos a permitir que o nosso coração seja tocado. E a vida é mesmo isto, é a partilha do amor, da essência e de tudo aquilo que é o mais pleno em nós. Obrigada também, Maria João Camacho, e obrigada também, Grisela, por toda esta partilha e colaboração já bem presente. E passo agora a ler o poema de Rita Matos. Um dos poemas de Rita Matos. Se o meu limite fosse a minha mente, acharia que não sou capaz. Contudo, tenho a sorte, felizmente, de ter pessoas que me recordam que sou um as. Se o meu limite fosse o meu amor próprio, precisaria dos outros para me valorizar. No entanto, os anjos fizeram com que um colóquio e lembraram-me que só existem para me amar. Se o meu limite fosse a ausência de paz, procuraria encontrar a luz. Às vezes teria de ser audaz, mas encontraria o que me seduz. Se o meu limite... escolheria... Eu troquei aqui uma frase só para que esta quadra pudesse rimar. Escolheria acreditar se o meu limite fosse a falta de fé. Para isso, bastaria observar e valorizar tudo aquilo que tenho ao pé. Se o meu limite fosse a busca pela felicidade, lembrar-me-ia que isso é uma escolha diária. Nela não cabe a vaidade. É tão simples quanto necessária. Sem dúvida. Eu costumo dizer, às vezes o nosso ego gosta de ser preenchido com situações, mas a nossa vida, ou a contabilidade da nossa vida é entre nós e o nosso divino. O nosso grande palco não é o mundo dos humanos. Aqui é para partilharmos, somos todos iguais, cada um vem com o seu propósito, mas na verdade estamos todos aqui para evoluir da mesma forma, mas a nossa grande contabilidade é com o divino, absolutamente. E mais um poema de Rita Matos. Se eu fosse como o mar, abraçava todos com a espuma, sal e pureza, acariciava com o tocar e ajudaria a sentirem leveza. Se eu fosse como o céu, pintava o cenário de lindas cores, enchia todos de perdão e potenciaria a vivência de amores. Se eu fosse como a natureza, invadia todos com os cheiros, frescura e sabores, estimularia os sentidos com certeza e ensinaria os bons valores. Muito obrigada, Rita Matos, por mais uma participação. E vou passar à leitura do poema da Ana Rita Pereira. Se eu fosse Deus, seria uma abelha de amor, muitos encontros e o mais doce mel faria com néctar dos que em mim se abrem em flor. Se eu fosse o tamanho, viveria do ritmo e não da grandeza. Num só pulsar, o mesmo coração é grande e pequeno, para que a vida flua numa espiral de pureza. Se eu fosse o amor próprio, saberias que sou uma força de gravidade, fundação que integra, nutre e suporta o mundo, que não se vê ou ouve, mas se sabe ser de verdade. Se eu fosse a ilusão, dir-te-ia que só como conceito existo, assim que em mim se acreditaria, já nada mais sou do que o molde, do que um dia será visto. Se eu fosse mais tu e tu fosses mais eu, nunca estaríamos sós. Numa vida se contaria a vida de todos nós, sem dúvida. Se eu fosse o limite, adormeceria, nem que fosse só por um dia. Em pouco tempo demonstraria que a alma leve não tem fronteiras. Absolutamente. Ana Rita Pereira. Uma das coisas que eu tenho reparado é que se calhar nunca houve tantas ferramentas ao dispor para que as pessoas pudessem, no fundo, contextualizar as dificuldades da vida e poderem ultrapassar as situações que se apresentam. Mas quanto mais ferramentas se apresentam ao dispor, mais dificuldade às vezes, não na escolha das ferramentas, mas em colocá-las em prática. E isso eu tenho notado também na minha atividade, que há alguma dificuldade em colocar em prática teorias e ferramentas de autoajuda. Uma das situações que eu penso que possa estar aqui de alguma forma a criar algum ruído nesta aplicação prática é precisamente a dificuldade ou a situação em que muitas vezes as pessoas se colocam não no sentido de estar presente de uma forma consciente na sua vida. É uma questão de atitude,
é uma questão de fé, é uma questão de crer absolutamente que as coisas internamente tenham uma funcionalidade e possam resultar depois na prática de uma forma muito mais incisiva. Nós não vamos conseguir mudar o mundo assim de uma hora para a outra, era bom que assim fosse, nem o divino consegue e não é suposto que isso aconteça desta forma, mas as coisas existem para que nós possamos evoluir e, acima de tudo, aceitar. E partindo deste princípio da aceitação, nós conseguimos alcançar uma consciência de paz que nos permite sim dar um salto quântico em termos de funcionalidade. A vida é para ser vivida, é para ser experienciada, por mais ferramentas de autoajuda que possa adquirir ou ter, o mais importante é ter a força de vontade, é ter a fé dentro de si. Isto sim é aquilo que as ferramentas deveriam de permitir, é a consciência do querer, do ir para a frente, para que a pessoa não fique num estado de vitimização, não consigo, não mereço, não posso. Isto não é o pressuposto. O pressuposto é alcançar a mais-valia da vida e da experiência e aceitar que algumas coisas têm que acontecer para a nossa própria evolução. E esta aceitação é fundamental. Nós não estamos sozinhos, nós temos-nos uns aos outros, e quanto mais houver também esta consciência de partilha de vida e de nos ajudarmos uns aos outros a fazer o caminho, é óbvio que tudo será um bocadinho mais fácil. E esta interajuda pode permitir a mais-valia também da constante presença uns dos outros, na vida uns dos outros, mas há casos individuais que só a pessoa sabe, porque ela passa por essas experiências. Há situações de memórias que vêm ao de cima e que trazem cargas emocionais muito profundas, que para umas pessoas não são entendidas com aquela carga e nem compreendem aquilo que determinadas pessoas estão a passar. Só quem passa pelas situações é que sabe, como é óbvio, mas acima de tudo a fé, a aceitação, a força de vontade e esta consciência mais espiritual e divina pode nos ajudar, sem dúvida, a viver a vida com muito mais consciência e muito mais alegria, não nos dissociando da vida, ou seja, as ferramentas não devem contribuir para uma dissociação da vida e daquilo que acontece, mas sim ajudar a criar recursos de força para experienciar, para viver a criatividade, para que possamos abraçar-nos nesta experiência em relação à nossa própria vida, contextualizar aquilo que precisa de ser resolvido, mas abraçar a vida com alegria e com fé. Isto é a maior ferramenta que pode ter, é a consciência na alegria e na fé. Sem estes dois recursos, por mais que tenha todas as teorias, não vão ser aplicadas da mesma forma, porque lhe falta a alma para conseguir colocá-las em prática. Alegria, fé e aceitação. São 3 recursos que eu gostaria que pensasse bastante durante esta semana e perceber até que ponto é que, ao mudar o seu pensamento, ao ver as coisas com uma certa leveza, ao criar uma certa poesia na sua vida e perceber que as coisas não acontecem por acaso, mas nós temos a força de mudar a forma como vivemos essas situações. Imagine perante uma situação menos simpática, e eu não digo aquelas situações que se possam prender com situações de perda ou de luto, mas situações que às vezes o deixam zangado ou zangada. Para quê? Qual é o propósito de ficar zangada com uma situação e somatizar alguma doença ou algum estado emocional? Não vai adiantar nada, não tem nenhuma utilidade. Então, a proposta que lhe faço é pensar a forma como está na sua vida, como vive a sua vida e como pretende vivê-la, acima de tudo. Porque às vezes a vida não traz uma segunda oportunidade. Às vezes a vida traz a oportunidade dela própria, que é a vida, e nós podemos a cada segundo mudar a forma como queremos vivê-la, como queremos lidar com as situações. Se precisar de ajuda, com certeza que existem profissionais ou amigos que estão cá para isso, mas é preciso querer. E
E este querer tem muito a ver também com o espírito positivo do desejo da mudança, de viver a vida com alegria, com a criatividade. A palavra criatividade vem de Criador. Então, abraçar a vida com alegria, desejando aqui a mudança. Há situações que têm que ser mudadas e acreditar que é possível. Mediante este espírito, esta força psíquica do acreditar, o querer alcançar a paz, o querer alcançar a alegria e viver as coisas de uma forma diferente, a partir de si e no seu próprio mundo, pode viver esse estado de espírito. O mundo, esse vai mudar se cada um de nós contribuir para isso. Mas é importante, acima de tudo, que se preocupe com a sua parte e o que é que pode deixar enquanto legado, quais são as sementes espirituais que pode deixar, e a alegria, sem dúvida, que é uma dessas maiores sementes. A partir daí vem aquilo que se fala muito, que é de facto a energia do amor, mas a energia do amor implica paz, aceitação, fé e bem-estar interior. Então desejo que esta semana possa alcançar todos estes recursos individuais e que todas as ferramentas que tem ao seu alcance de uma forma diferente também as possa aplicar com esta tónica destas 4 palavras que sem dúvida vão fazer absolutamente a diferença. Poderá acompanhar todos os poemas também na nossa rádio Notas da Alquimia. Vai haver uma rúbrica dedicada aos poemas que têm sido recepcionados, às quadras que têm sido recepcionadas, e vamos levar a voz destes poetas e destas poetisas da esperança também a todos aqueles que precisam. Desejo-lhe uma excelente semana e para a semana estaremos novamente aqui para mais uma aula, agora no formato normal. Beijinhos e abraços para todos.